Olá! Como eu sobrevivi com a separação religiosa que eu vivenciei? Meu nome é Lucinéia Maria, sou hoje psicoterapeuta, formada em teologia e vivenciei uma separação religiosa onde eu saí completamente destruída. Eu vivenciei 18 anos dentro de uma instituição religiosa onde eu vivia intensamente aquela crença. E além de viver aquela crença, eu ainda influenciava pessoas, porque eu ainda era uma representante que orientava, que cuidava de pessoas como assistente do responsável. E quando a igreja trouxe questões de divisão, de separação, eu já estava em conflito interno comigo mesma. E nesse momento foi o momento que eu encontrei para me desvincular. Isso porque já vivia traumas silenciosos que eu vivenciei com alguns passos, sim, errados que eu dei dentro da igreja. Mas o que mais me tocava, me chocava, era a forma que eu precisava conduzir as pessoas. Eu cheguei num ponto da minha missão religiosa que eu não aguentava mais ver ou fazer da forma que precisava ser feito. E aquilo estava muito difícil, muito dolorido. E eu, dentro do que eu estava vivenciando, dentro de coisas que estavam acontecendo dentro da instituição, eu resolvi fazer um estudo aprofundado para entender, saber, ver se eu conseguia entender o que estava acontecendo comigo, porque eu não via saída, eu não via forma de mudar a minha situação. E foi quando aconteceu uma divisão da instituição. Ela trouxe pontos, divergentes do atual líder e ela foi dividida. E nesse momento eu vi que era a porta aberta que eu precisava para fazer aquele rompimento. Mas não foi fácil, uma vez que por 18 anos eu vivenciei, eu ensinei pessoas a vivenciarem e me desconectar. Naquele momento, as coisas que eu ouvia era: se você sair daqui, vai ser pior do que ficar aqui, porque pelo menos aqui você tem Deus. E eu acreditava que eu seria punida, que eu seria castigada, que se eu deixasse a fé, a minha vida não teria sentido. E dessa forma eu saí da instituição religiosa. E foi muito difícil. Trazer novos entendimentos, buscar um novo caminho, se sentir completamente perdida, porque era assim que eu me sentia, completamente perdida, completamente desamparada, sem teto, como eu havia ouvido do dirigente da casa. Eu estava sem teto, realmente. E foi nesse momento que eu fazia, sim, estudava teologia e todo o entendimento dos trâmites internos da igreja
eu também sabia o que estava acontecendo internamente, eu também entendia o que estava por trás daquele movimento todo, e isso só aumentava o meu afastamento. Então, de certa forma, como eu ainda buscava, eu fui em busca da outra parte, que era a parte que eu acreditei por 18 anos. Então eu fui em busca dela. Só que quando eu me deparei, não havia mudanças, era a mesma coisa, só mudou o nome, a forma continuava a mesma. Então eu disse não, não é isso que eu quero uma vida diferente. E isso me trouxe um vazio muito grande, uma lição profunda. Eu não sabia mais o que fazer. Também diante eu vivenciei dentro da igreja. E eu fui buscar a minha espiritualidade, que eu precisei negar por esse meio século de vida. Eu neguei a minha espiritualidade, eu neguei a minha mediunidade. E foi nesse momento que eu comecei no caminho das terapias. As terapias começaram a chegar até mim. E foi nesse ponto que eu comecei a sentir trabalhar o meu corpo, a minha mediunidade, tudo aquilo que eu negava, que era negado por mim, eu comecei a olhar, comecei a buscar, mas o peso da culpa era gigante. O medo da punição era imenso. O que eu fazia? O que eu ia fazer com aquele peso? O que eu ia fazer com aquela crença de que se eu não estou num templo religioso, eu não tenho Deus do meu lado? O que você acha que eu fiz?